E nossa prota fala que a única coisa que resta para ela é seu coração e sua alma, pois o Império tomou todo o resto. E ela fará o que for necessário para que ele caia em ruínas. Enquanto ela olha nos olhos da nossa prota, ela consegue ver a verdade dentro deles. Tudo o que ela acabou de dizer parece mais claro agora. Então ela pergunta se nossa prota deseja seu apoio. Se sim, então ela poderia contar mais sobre esse plano que ela tem, deixando nossa prota com um sorriso no rosto, enquanto ela responde que é claro, e a Imperatriz a escuta atentamente. Arenetina fala que nossa prota tem olhos fascinantes, e que quando olha dentro deles, é como se seus medos se dissipassem, e isso é extraordinário. Ela fala que tem apenas seu corpo, mas sim, ela gostaria de ajudá-la e proteger o que é dela, não importando como, porém, ela tem uma condição. E nossa prota pergunta qual seria, pois se for algo ao seu alcance não teria problema. Então ela fala que quer ter a honra de decapitar a Dicella Rachel pessoalmente, deixando nossa prota surpresa. Enquanto pensava que ela não iria querer se envolver tanto, Dicella Rachel, mãe do segundo príncipe e atual imperatriz de Hells Dante, nossa prota concorda com a condição dela e com um lindo sorriso ela agradece. Ela comenta que agora que já ouviu os planos dela, ela quer saber o que exatamente nossa prota quer que ela faça. E nossa prota fala que dentro de pouco tempo, Sua Majestade Imperial irá visitá-la, e quando ele o fizer, ela pergunta se ela pode tratá-lo da mesma forma de quando ela ainda era a imperatriz de Hells Dante. Então Areletina pergunta se ela quer que ela se comporte como quando ela era a imperatriz e nossa prota concorda. Ela fala que tudo bem e nossa prota pergunta se ela vai ficar bem. E ela responde que nossa prota lhe deu uma nova razão para viver e está mais do que ansiosa em proceder. E fala que quase se esqueceu e pergunta se ela poderia esperar por um momento, deixando nossa prota confusa. E então ela entrega um presente para ela e pede que ela, por favor, aceite. E quando ela abre, ela fica surpresa ao ver um lindo vestido. Então ela pergunta se, por acaso, esse vestido pertencia à princesa Marinabelle. E ela responde que ela mesma o fez para que Marie pudesse usá-lo em seu aniversário de 6 anos, mas nunca teve a chance de presenteá-la. Enquanto ela se lembra de quando estava fazendo, ela comenta que agora o vestido encontrou uma nova dona. Ela espera que nossa prota goste dele, deixando ela sem palavras, pois não estava esperando por isso, até que ela finalmente agradece pelo presente. Enquanto volta para seu palácio, ela fica toda fofinha segurando seu presente. Ela deve ter ficado surpresa porque foi o primeiro presente que ela ganhou, certeza. Enquanto olha para seu palácio, ela comenta que agora está de volta à sua gaiola. De repente, uma empregada solta um grito enquanto fala que achou esta criança caída no chão, e a outra fala que acha que conhece ela, e pergunta se não é a segunda princesa e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela comenta que o vestido dela está todo sujo, como se ela tivesse rolado pelo chão, e a outra fica chocada enquanto pergunta se deve ter sido aquela pessoa. Enquanto nossa prota pensa que elas devem estar se referindo ao verdadeiro dono delas. Uma hora depois, o mordomo comenta que isso foi muito imprudente da parte dela, enquanto ela pergunta sobre o quê. Ele fala que ela fingiu desmaiar diante do palácio da imperatriz Dicella Rachel, e o palácio todo já ficou sabendo, e agora todos acreditam que a imperatriz tentou ferir ela, porque agora ela está na linha de sucessão. E nossa prota pergunta do porquê ele estar tão agitado, pois esses boatos têm um quê de verdade, e ele deveria saber disso mais do que ninguém, assim como quem mandou o assassino para o seu quarto na noite passada, deixando ele chocado, e fala que ele parece ter muito a dizer, mas por que não deixam o passado para trás? Pois essa deveria ser a menor das preocupações dele, já que a flor que o palácio inteiro esqueceu está pronta para florescer mais uma vez. Surpreso, ele pergunta o que ela quer dizer, e ela fala que não será mais benevolente com os criados, e na verdade, seu florescer será ainda mais belo do que antes. E então ela pede que ele fique de olhos bem abertos. E ele fala que entende enquanto se pergunta se ela quer que ele passe a mensagem para Sua Majestade Imperial. Ele pede que ela descanse um pouco e vá embora. Nossa prota se vira e percebe que Lely voltou, e dá as boas-vindas. Caramba, se a prota não fala que era ela, eu já ia achar que era outro assassino atrás dela. Nossa prota pergunta se ela conseguiu encontrar o que ela pediu, e ela entrega para ela, enquanto nossa prota agradece pelo seu bom trabalho. Então ela pede que ela encontre um vidro igual a esse, e o coloque num dos bolsos de sua babá quando tiver a oportunidade. De repente, Lely percebe algo e pega nas mãos da prota. Nossa prota comenta que isso aconteceu quando ela cavou um buraco no chão para esconder seu presente anteriormente, mas não está doendo. Então ela não precisa se preocupar. Nossa prota acha que tem um botãozinho onde você pode ligar e desligar quando se preocupa com alguém. Toda fofinha, nossa prota agradece Lely por cuidar dela.
Em seus pensamentos, ele comenta que ela pode não ser mais a imperatriz atuante, mas ainda é sua esposa e parte da família imperial. Então, como os aposentos dela podem estar nesse estado? Entrando em seu quarto, ele a chama enquanto ela dá suas saudações ao sol do império. Ele se pergunta se ela pressentiu que ele viria, pois hoje ela está penteada e vestida apropriadamente, enquanto ela fica olhando para ele enquanto sorri. Ele pergunta se ela ainda está zangada com ele. E caramba, não consigo imaginar a força que ela devia estar fazendo para não socar esse vagabundo. Ela encosta na mão dele enquanto comenta que ele prometeu torná-la a mulher mais nobre deste império. E enquanto chora, ela pergunta se essa é a sua versão de nobre. Ela o abraça e pergunta se ele vai fazer ela esperar sozinha enquanto ele pensa que passar um tempo sozinha fez bem a ela. E até lembra que falaram que ela tinha enlouquecido, mas parece que ela ficou mais obediente. Com ódio, ela fala que ele é tudo o que restou para ela, e pede que, por favor, não a abandone, pois desde que ela possa tê-lo ao seu lado, o posto de imperatriz não a interessa. Olhando nos olhos dele, ela tem apenas um desejo, e ele pergunta qual seria. Ela pede que ele venha visitá-la de vez em quando, como ele fez hoje. Ele solta uma risada e fala que essa é a Areletina que ele conhece e ama, enquanto a beija. Enquanto pensa que ela, sua dócil e bela flor, é destinada a embelezar seu vaso de cristal, apenas para seu deleite. Nojento vagabundo, espero que a morte dele seja cruel. No outro dia, o mordomo pede desculpas pelo atraso, e ele responde que sabe que ele se atrasou de propósito para que ele pudesse descansar um pouco, e manda cortar a cabeça do guarda dali e enviá-la para o palácio da imperatriz, e enviar mais damas de companhia para servir a Areletina. Ele comenta que deve ser o bastante por hora, e tem a impressão de que aquela pirralha teve seu papel na mudança de atitude da Areletina. Ele pensa que aquela pirralha disse que queria uma oportunidade. De fato, uma oportunidade. Ele chama pelo mordomo e comenta que irão celebrar o banquete de aniversário da segunda princesa no Salão Oeste, enquanto o mordomo comenta que lá é onde a terceira princesa, e ignorando o mordomo, ele fala para ele não se esquecer de enviar convites a todos os membros da alta sociedade, pois é o primeiro banquete de aniversário da nossa prota, e ele precisa ser um evento elaborado. Enquanto isso, no quarto da nossa prota, os empregados pedem desculpas por terem falhado em protegê-la. Nossa prota pensa que as palavras deles não carregam um pingo de sinceridade, e fala para eles que tudo bem, pois ela sabe que não queriam que ela se ferisse. Ela pensa que eles não irão durar muito no Palácio Imperial, e fala para eles que soube que a reputação deles sofreu um golpe tremendo. E com um lindo sorriso, ela fala que irão se dedicar a melhorá-la de novo, pois essa é a única forma de assegurar a sobrevivência de todos, e pergunta se eles não concordam, enquanto essa empregada fica com medo por seus olhares terem se cruzado. Ela pensa que nossa prota não gosta dela, enquanto nossa prota fala que eles podem se retirar. Enquanto eles saem, eles comentam o quão difícil é agradar nossa prota, e se perguntam como a Lel conseguiu cair nas graças dela, pois Lel não tem suporte, e talvez seja por isso que ela conseguiu a confiança da prota, e elas acham estranho, pois normalmente seria o oposto. Enquanto essa empregada pensa que nossa prota parecia estar irritada hoje e foi assustador, mas no fim ela não gritou e nem agrediu ninguém, e se pergunta como ela pode ser tão pequena e fofa, e acha que ela deve ter a mesma idade do Jaime enquanto fala que sente a falta dos seus irmãos mais novos. Então nossa prota chama por ela e fala que quer ler um livro de histórias, enquanto a empregada pensa que depois de compará-la ao seu irmãozinho, ela se sente menos nervosa perto da prota. Ela pergunta se deve buscar um livro, e nossa prota fala que ela já leu todos os livros do Palácio Imperial. E sua babá sempre passa em uma livraria específica sempre que sai do palácio, e ela gostaria que a empregada fosse até lá para ela, enquanto ela rapidamente concorda, e fala que trará algo interessante para ela ler. Ela pensa que nossa prota é mais inocente do que ela imaginava, e não pensava que ela pediria para comprar um livro novo, e por isso ela é mais fofa que seu irmão Jaime. De repente a babá esbarra nela e pergunta onde nossa prota está, e ela fala que está no quarto dela, fazendo a babá correr até lá, enquanto ela se pergunta do porquê ela estar com tanta pressa e com aquela expressão. Ela dá um tapa no rosto da prota e fala que avisou que esse quarto é o lugar mais seguro. Meu Deus, que ódio que eu estou dessa megera. Ela agarra nossa prota e fala para ela não tentar sair dali, pois ela não imagina o que pode acontecer com ela. E fala que depois que nossa prota a expulsou, ela foi lá fora e voltou machucada, e agora será culpa dela por não cuidar da prota. Enquanto balança nossa prota, ela grita que avisou várias vezes. Ela avisou que o mundo é um lugar perigoso e que todos a odeiam. Eles só estão esperando uma chance para machucá-la. Nossa prota dá um espirro e a babá fala que ela não a ouviu e pegou um resfriado. E fala que ela é a única pessoa em quem ela pode confiar, pois ninguém mais no palácio cuida dela como ela cuida.
Então nossa prota pergunta que se isso é verdade, então ela irá parar de envenená-la? Deixando a babá em choque, enquanto nossa prota pede desculpas. Ela fará o que sua babá disser de agora em diante. Ela não irá sair de novo e promete que não vai reclamar de fome e também não vai pedir um outro criado. Ela promete não ficar no caminho dela, então por favor. Ela pede que sua babá pare de colocar veneno em sua comida e bebida. Ela fala que seu corpo dói quando ela come comida envenenada. Ela tosse sangue e sente muito sono, e isso faz ela ter muito medo de nunca mais abrir seus olhos. A babá grita para ela parar de falar, pois alguém pode acabar ouvindo tudo isso, enquanto nossa prota fala que dói muito. E sim, alguém realmente estava escutando tudo. Gente, eu estou com um ódio tão grande desse projeto de ser humano que eu nem consigo explicar com palavras. Eu acho que a morte vai ser algo muito rápido para ela, e espero que nossa prota tenha uma vingança lenta, para que eu consiga aproveitar de cada minuto. Completamente assustada, ela se pergunta se realmente ouviu direito. Veneno. A babá vem envenenando a segunda princesa por todo esse tempo. Ela se pergunta por quê, pois ela achava que sua babá realmente se importava com a prota. A babá pergunta como ela ousa mentir sobre isso, e nossa prota comenta que se ela parar para pensar, quem mais poderia ser? Pois era apenas sua babá cuidando da prota por todo esse tempo. Irritada, ela fala que nossa prota tem agido estranho desde que aquela criada nova surgiu, e nossa prota precisa de tratamento, pois ela não pode falar esse tipo de bobagens diante de sua majestade imperial. Ela fala que fará de tudo ao seu alcance para impedir as mentiras da prota, pois é seu dever como babá, enquanto Trua, horrorizada, se perguntava como essa babá pode ser tão cruel. Enquanto escutava os sons da babá batendo na nossa prota, ela se perguntava o que deveria fazer. Ela precisava chamar ajuda, mas não sabia quem chamar. Quem ajudaria a segunda princesa? Os guardas imperiais? Ela não sabe, pois a julgar pela atitude deles, ela acha que não serão de grande ajuda. E a babá está batendo na prota como se fosse algo normal. Então ela se lembra de Sua Alteza, a princesa Renibella Helsdante. Ela se lembra de quando percebeu uma característica em comum entre sua verdadeira mestra e a babá. E naquele exato momento, ela conseguiu se recompor, voltando à sua calma inicial. Em seus pensamentos, ela falava que nossa prota tinha razão. Uma mera criada como ela não ajudará nossa prota em nada. E como ela não pode ajudar, ela não tem escolha senão fingir ignorância. Ela se lembra da nossa prota falando para ela não interferir e apenas continuar espionando, pois assim ela poderá sobreviver. Então ela percebe que foi sobre isso que ela estava tentando dizer, e se pergunta como ela pode sequer compará-la ao seu irmão Jaime. Ela sai completamente abalada, enquanto pensa que precisa encontrar um livro para nossa prota, pois esse é o seu trabalho, um livro de histórias. No outro dia, essa megera perguntava se nossa prota tinha gostado de sua refeição. Ela espera que nossa prota tenha refletido sobre suas ações da noite passada, enquanto nossa prota fica sem dizer nada. Até que então ela responde que refletiu, enquanto a babá dizia que isso é ótimo, pois ela confia na prota. Gente, vocês se lembram dos primeiros capítulos, onde nossa prota estava com vários roxos pelo corpo? Naquele momento, eu achei que era por conta do veneno que essa megera estava dando. Mas agora podemos ver que não era só pelo veneno, mas também porque ela estava apanhando. Realmente a morte é algo muito leve para essa megera. Ela fala que confia que nossa prota não irá acusar falsamente de novo, enquanto nossa prota fica em silêncio, o que deixa ela irritada, enquanto pergunta o porquê ela não está respondendo. E nossa prota fala que sim, ela foi desobediente e não irá mentir de novo. A babá solta um sorriso enquanto fala que nossa prota é uma boa garota e fala que precisa sair, e manda ela não se meter em problemas enquanto nossa prota concorda. Vendo que essa megera foi embora, nossa prota comenta que agora que a tirana problemática está fora do caminho, ela rapidamente se vira enquanto pede que ela pode entrar agora. Com um sorriso, ela fala que estava esperando pela Trua, enquanto ela fica sem jeito. Nossa prota pergunta se ela trouxe um livro novo para ela, enquanto ela fica tremendo sem conseguir responder, e nossa prota pergunta o que foi, e pergunta se ela não conseguiu comprar o livro. Ela desaba enquanto fala que sente muito. Ela sente muito de verdade, pois ela não pode fazer nada. Então, nossa prota coloca sua mão no rosto dela, enquanto pergunta se ela sente muito por não se arrepender da sua decisão, ou porque se algo assim acontecer de novo, ela ainda faria a mesma escolha. Ela pergunta se ela sabia que ignorar um ato de violência também é considerado abuso, especialmente se acontece mais de uma vez. Mas tudo bem, pois ela é uma princesa, e pergunta o que a faz pensar que ela não irá se vingar. Apavorada, ela pede que por favor a poupe, pois ela não queria isso, e nossa prota responde que sabe,
Nossa prota sabe que ela tem uma família grande para sustentar, incluindo seus irmãos mais novos. Então ela pergunta algo. Se ela pudesse voltar no tempo, quem ela serviria? A terceira princesa ou a nossa prota? Trua Helton. Pelas informações que a Lely coletou, Trua é a primogênita de uma família pobre. Ela foi vendida ao Palácio Imperial para que seu pai pudesse pagar suas dívidas. Detalhe que seus irmãos provavelmente também trabalham, mas os plebeus que trabalham no palácio são considerados itens descartáveis. Ela foi enviada para o Império provavelmente, porque seria mais fácil se livrar dela se algo desse errado. Apesar de seu pai tê-la vendido, ela ainda continua pagando as dívidas dele e enviando cartas à família. Ela não só tem coração mole, como também é ingênua. E se não fosse, não estaria se preocupando com nossa prota. E é por isso que ela caiu tão facilmente em sua armadilha. Que pobrezinha. Gaguejando, Trua pergunta se ela aceitaria uma plebeia como ela. Ela fala que sabe que não é muito esperta quanto os outros criados. E ficou muito assustada até para pedir ajuda quando nossa prota estava sofrendo. E pergunta se mesmo sabendo disso, nossa prota está disposta a lhe acolher. Enquanto olha para ela, nossa prota sabe que ela não está com medo da morte. Ela só está se sentindo culpada por não ter lhe defendido, e isso já é mais do que o suficiente. Então nossa prota propõe algo. Por que não salvam uma à outra? Pois se ela cuidar da prota, nossa prota fará o mesmo por ela. Enquanto pensa que sabe que ela vai acabar lhe odiando por se aproveitar da ingenuidade dela em algum momento. Nossa prota fala que irão encontrar um jeito de sobreviver nesse lugar, pois como ela já disse, nossa prota é muito nova e fraca, e talvez por isso ela consiga ver semelhança entre elas. Nossa prota pode ser da realeza, mas todo mundo a despreza e Trua nada mais é do que uma serva de uma família pobre. Um poço mais fundo de onde se encontram não existe, e a única saída é subir. Enquanto ela sorri, ela fala que não sabia que a Trua conseguia fazer uma expressão tão determinada. Então ela fala, eu, Trua Helton, juro servir Sua Alteza, Carnefelia Helsdant, a segunda princesa de Helsdant, por toda a eternidade. E nossa prota se dá conta de que seu olhar a faz lembrar um pouco a Lely, e fala para ela se preparar, pois servir a princesa amaldiçoada de Helsdant não será fácil. Alguns dias depois, no palácio do imperador, ele grita e pergunta o que ela disse. Completamente irritado, ele grita como nossa prota ousa demonstrar tamanha arrogância, enquanto ela apenas sorri, toda calma e plena. O mordomo então comenta que sim, eles estão preparando o Salão Oeste para o aniversário dela. Nossa prota toda fofinha fala que isso é mais do que ela estava esperando. O mordomo comenta que o imperador espera que ela não se sinta pressionada com essa decisão, e nossa prota responde que entende e fala que ele pode se retirar agora. E ele concorda. Enquanto ele sai, nossa prota pensa sobre o Salão Oeste, e pode imaginar as engrenagens girando na cabeça do seu pai. Salão de Banquete Oeste. Todos sabem que esse salão em especial é reservado apenas para a terceira princesa, Renibella Helsdant. E seu pai deixou suas intenções bem claras ao escolhê-lo para celebrar seu aniversário. Ela se pergunta se há a forma dele de testá-la. E bem, se for isso, então nossa prota se deixará ser testada. Ela fala para Lely pegar todo o dinheiro que ela tiver disponível e doar para o orfanato, e pede que mande o criado do lado de fora entrar. Ele pergunta se nossa prota o chamou, e ela pergunta se a babá já tinha voltado e ele responde que ainda não, e fala que se ela precisar de algo, ele tomará as providências necessárias. Então nossa prota fala que é sobre os preparativos do seu banquete de aniversário, pois está um tanto preocupada que ele acontecerá no Salão Oeste, e que parece grandioso demais para alguém como ela. Então ela está pensando em mencionar isso a Sua Majestade o Imperador e pergunta o que ele acha, deixando ele animado. Mais tarde, na sala de jantar do Imperador, nossa prota agradece por permitir que ela se juntasse a ele sem aviso prévio, e ele pergunta se ela está com medo de comer por medo de estar envenenado, e fala que achou que ela fosse mais corajosa. E nossa prota responde que sim, enquanto ele solta uma risada e fala que é apenas natural, já que ela ainda não recebeu sua bênção. E nossa prota comenta que ele deve realmente acreditar que ela não recebeu sua bênção, e deve ser por isso que ele decidiu celebrar sua festa no Salão Oeste. Confuso, ele pergunta se o Salão Oeste não atende às expectativas dela. E nossa prota fala que ele pertence à terceira princesa, que não tem direito de ascender ao trono, então não é o local para ela celebrar sua festa de aniversário, pois o que os nobres irão pensar se o banquete for sediado lá? De certo irão erguer seus narizes e desmerecer o significado de estar na linha de sucessão. Ou a terceira princesa também receberá o direito de sucessão? Completamente irritado, ele grita como nossa prota ousa demonstrar tamanha arrogância. E nossa prota fala que ele a entendeu mal, pois ela só disse isso exatamente porque sabe sua posição, deixando ele pensativo.
Ele manda todos saírem imediatamente, enquanto o criado pensa que isso é ruim, pois ele precisa convencer Sua Majestade a trocar de local. Porém, o mordomo aparece e empurra ele para fora, pois eles precisam se retirar. Enquanto encara nossa prota, ele pensa que essa pirralha é ambiciosa e ardilosa e não consegue prever o que passa pela cabeça dela. E nossa prota fala que ele pode parar de testá-la, pois ela pode ser mais útil do que ele imagina, enquanto ele só consegue pensar em como ela tem tanta confiança, pois é como se ela já soubesse cada um dos seus planos. E quanto mais olha para ela, mais interessado ele fica, enquanto ela fala que ele está ansiosamente aguardando um conflito entre ela e seu irmão Ianfrid. Assim ele pode testar se ela está à altura dele. Então ele pede que ela mesma diga até onde ela está disposta a chegar, e com um olhar afiado, ela fala que o local onde ela gostaria de celebrar seu aniversário é, enquanto isso, no palácio da imperatriz. Incrédula, ela perguntava o que sua empregada tinha dito. Então ela conta que o banquete de aniversário da segunda princesa não será no salão oeste, e sim no salão sul. E quando ela olha para cima, ela percebe essa psicopata, Dicela Rachel, imperatriz de Hells Dante, com um porta-joias pronto para acertar sua cabeça. Ela perguntava como aquela pirralha conseguiu mudar o banquete para o salão sul, pois ela não destronou Areletina para que uma vadiazinha pudesse usá-lo antes dela. Ela fala que devia tê-la matado quando teve a chance, e avisa que precisa sair e que suas empregadas façam os preparativos. Algum tempo depois, nos aposentos da Areletina, a empregada fica chocada por vê-la ali. Ela percebe a imperatriz ali e a cumprimenta enquanto pergunta o que a traz aos seus humildes aposentos. Até que essa megera acerta um tapa em seu rosto, na frente das empregadas. E sem um pingo de medo, nossa diva mostra um sorriso enquanto dá suas saudações à lua do nosso império. Incrédula, ela pergunta como ela ousa a olhar nos olhos enquanto sorri, e fala que antigamente ela mal conseguia erguer a cabeça diante dela, enquanto se prepara para dar outro tapa. Porém, Areletina segura sua mão deixando a megera surpresa, enquanto manda ela a soltar imediatamente. E com um sorriso, nossa diva pergunta se ela já se esqueceu, pois não há garantias de que essa megera será a imperatriz para sempre, até porque ela mesma é um exemplo vivo. Ouvindo isso, a megera fica super tiltada e pergunta se ela já terminou de falar. Ela fala que Areletina não deve ter amor à vida, e pergunta se ela não sabe com quem está falando, já que ela foi generosa o bastante para deixá-la ficar no palácio, e fala que ela não faz ideia de como seria fácil se livrar dela, do mesmo jeito que ela se livrou daquele filho que ela tanto amava. De repente, alguém aparece enquanto diz que isso é bem interessante, deixando elas surpresas. O imperador pergunta se ela acabou de dizer que se livraria de Areletina da mesma forma que fez com o primeiro príncipe, e fala que Areletina ainda está se recuperando, e manda ela ser mais delicada com ela. A megera tenta se explicar dizendo que deve haver algum mal-entendido, enquanto o imperador a ignora perguntando o que aconteceu com o rosto da Areletina, pois está inchado. Ele manda chamarem o médico imperial, enquanto essa maluca fica repetindo em sua cabeça que não pode ser, e nossa diva tranquila enquanto sorri. Ela acredita que desse jeito, Areletina se tornará imperatriz de novo, e ela será destronada, e ela não pode deixar que isso aconteça. Então ela pensa em Ianfrid, e comenta que irá chamá-lo. Ele precisa voltar para o palácio para protegê-la. Mais tarde, enquanto nossa prota solta uma risada, ela comenta que os boatos estão se espalhando mais rápido do que ela imaginava. E, na verdade, ela acha que consegue ouvir os gritos da megera ali do seu quarto. E toda fofinha, ela pergunta quando será que sua babá irá voltar, pois ela odiaria que ela perdesse toda a diversão. E então, quando ela finalmente voltou, ela rapidamente foi falar com um criado, e do nada, ficou pistola com o que tinha escutado. Gente, se alguém tinha dúvidas de que esse imperador teria algum pingo de humanidade, já era. Mesmo ouvindo da boca dessa megera que ela matou seu próprio filho, ainda assim ele não fez nada. Não vejo a hora de poder assistir à queda deles. Indignada, a babá entrava no quarto da prota enquanto falava que soube que ela desafiou suas ordens, e saiu do seu quarto novamente. Porém, ela ficou surpresa enquanto se perguntava quem era essa pessoa que estava com ela, enquanto nossa prota dava as boas-vindas para ela e perguntava por que ela tinha demorado tanto. No reflexo, a babá já partia para cima da prota até que percebe que não está sozinha, e se pergunta se ela não é uma médica imperial, e parece que sua majestade enviou uma velha e inútil para cuidar da nossa prota. Ela comenta que não havia necessidade de chamar um médico imperial para algo tão banal, e fala que nossa prota tem uma saúde frágil desde criança, então o nariz dela sangra com frequência, e fala que ela não precisa ficar ali, já que o sangramento geralmente para sozinho.
Ignorando completamente o que essa doida tinha falado, ela pergunta para a prota se seu nariz sangra com frequência, e ela concorda. Então ela pergunta se pode olhar as mãos dela. Então nossa prota mostra suas mãos, e ela percebe que a ponta de seus dedos estão todas escuras. A babá pede que ela se retire, pois nossa prota precisa descansar, e a médica olha para ela incrédula, enquanto a babá se pergunta do porquê ela está olhando assim. Ela pega sua bengala e bate com toda a sua força nas pernas da babá, enquanto diz que ela devia se envergonhar. Gente, amei ela. Por mim pode continuar batendo. Revoltada, ela pergunta como assim a saúde dela é frágil desde criança, pois nossa prota ainda é uma criança. E fala que sangramentos no nariz continuam sendo sangramentos, e como que uma mera babá ousa tratar isso como se não fosse nada. Ela devia cuidar da nossa prota, pois ela é fraca e frágil por causa da incompetência dessa babá. Ela avisa que enviará o remédio em breve, e pede que se certifiquem de que nossa prota tome no horário certo. E nossa prota pede que Trua e Lely, por favor, acompanhem a médica imperial até seus aposentos, e elas concordam. Nossa prota pensa que a médica estava quase se aposentando, depois de servir a família imperial durante anos. Aos olhos da babá, ela provavelmente parece velha e sem influência, e acha que sua babá deve estar fervendo de raiva por ser tratada assim. A babá fala que as pessoas começaram a menosprezá-la depois que nossa prota passou a desobedecer, e ela não merece ser tratada assim. Enquanto nossa prota pensa que sim, fique mais brava. A babá continua e pergunta por que ela está agindo assim de repente, pois ela era um anjo, mas do nada mudou. Enquanto nossa prota pensa que espera que ela continue assim, para que ela mostre ao mundo a sua insolência. Ela grita que nossa prota precisa aprender qual é o seu lugar e pensar em seu histórico, pois ela deveria se considerar sortuda por ter uma babá que cuida dela como ela cuida, e que ela é a única que se importa de verdade com a prota. Então ela pergunta por que ela não a obedece. Ela fala que nossa prota deveria se contentar com o que tem ao invés de sonhar em ter o impossível. Enquanto nossa prota escuta tudo sem dizer nada, e pensa que quanto mais alto ela sobe, mais satisfatório será assistir à sua queda. Confusa, a babá pergunta por que nossa prota está olhando assim para ela, e pergunta se ela está pensando em asneiras de novo, e pergunta se ela acha que tem alguma chance de ascender ao trono. E com um sorriso, nossa prota comenta que a memória dela deve estar falhando, e pergunta se sua babá esqueceu que ela está na linha de sucessão, e por isso, ela percebeu que tem o poder de tomar suas próprias decisões. De repente, Lely vai até a babá, fazendo ela ficar nervosa, enquanto pergunta o que ela quer dizer com isso. E nossa prota fala que, por exemplo, ela tem o direito de contratar e demitir os funcionários do seu palácio. A babá grita que isso é bobagem, até que percebe o que está acontecendo, e pergunta se nossa prota está realmente a demitindo. E nossa prota dá um tchauzinho enquanto fala que é isso mesmo, e pede que ela se cuide. Ela grita que nossa prota não pode fazer isso com ela e pede que a soltem. Ela pede que tirem suas mãos dela. Ela fala que nossa prota está cometendo um grande erro, pois a prota não irá sobreviver no Palácio Imperial sem ela. E nossa prota fala que ela é muito barulhenta e pede que Trua feche a porta. E enquanto fecha a porta, ela fala que nossa prota precisa descansar e pede que ela pare de causar confusão e se retire, enquanto a babá pergunta como ela ousa. Em seus pensamentos, ela comenta que nossa prota se livrou da babá, mas ela não tem certeza de que foi uma boa ideia, pois os boatos vão se espalhar pelo palácio. Muitas perguntas passaram pela cabeça de Trua, mas ela não as fez, porque a nossa prota não parecia nem um pouco preocupada, como se ela fosse inabalável. Depois que a babá foi solta, o Palácio Imperial todo falava sobre como a nossa prota tinha traído a única pessoa que cuidava dela, enquanto ela fazia um show dizendo que foi traída, depois de tudo que ela fez. E claro que todos sabiam a fonte dos boatos. Nossa prota fala que a babá pode mentir o quanto quiser, e Trua comenta que seu banquete está se aproximando, e todos irão comentar sobre ela. E nossa prota fala que eles já comentavam antes mesmo desse incidente acontecer, então não faz diferença para ela. Enquanto olha para a prota, ela pensa que ela tem razão, pois até mesmo os funcionários trabalhando em seu palácio falam dela constantemente pelas costas, e se pergunta como nossa prota consegue ficar tão calma, e que às vezes é difícil acreditar que ela é apenas uma criança. Então nossa prota fala que se ela ainda está preocupada, ela pode espionar a babá para ela. E toda nervosa, ela fala que não sabe se é a pessoa certa para essa tarefa, mas fará o seu melhor. E nossa prota fala que não precisa, pois foi só uma ideia. Nossa prota fala que irão encontrar uma tarefa que combine com ela, e tem certeza de que encontrarão algo em que ela seja boa. E se ela encontrar algo, nossa prota pede que ela a avise, pois ela é sua subordinada, e nossa prota quer conhecê-la melhor, deixando ela toda chorosa. Então,
Lely entra no quarto e nossa prota pergunta se aconteceu alguma coisa, e ela entrega uma carta para a prota. E quando Trua percebe quem enviou a carta, ela fica em choque, e nossa prota fala que sim, é isso mesmo. É um convite da terceira princesa. Ela soube que mudaram o local do seu banquete de aniversário, e para agradecê-la por não usar o Salão Oeste, e para parabenizá-la pelo aniversário. Ela gostaria de convidar nossa prota para brincar de boneca com ela esta noite, e espera que ela aceite seu convite. Renibella Van Helsdant, toda psicopatinha enquanto pergunta quando sua nova boneca vai chegar. Credo, não se salva uma pessoa dessa família. No fim, nossa prota vai precisar passar o rodo em geral mesmo. Bem-vinda à casa de boneca da Reni. A casa de bonecas da Renibella é o lugar preferido dela no palácio. Mas não se trata de uma casa de boneca normal. Enquanto os empregados estão com o cu na mão, nossa prota pensa que ela é tão grotesca quanto se recordava. Renibella Van Helsdant, nascida da união do tirano Kiraid e da imperatriz Gisela, é a menina dos olhos de ambos. A terceira princesa tinha um passatempo peculiar. Ela gostava de brincar de casinha usando seus criados como bonecas. Nossa prota não faz ideia de como ela adquiriu um gosto tão macabro e se pergunta se essa perversão corre no sangue dos Helsdant. Ela pede que nossa prota olhe e a cumprimenta falando que é um prazer conhecê-la, enquanto nossa prota pensa que é muito sofrimento por servirem a pessoa errada. Reni pede que digam olá, pois ela é a nova boneca de sua coleção e fala que essa boneca já estava ali primeiro, então ela será sua irmã mais velha. E nossa prota pensa que essa criada deve ser nova, já que suas roupas e rosto ainda estão limpos. Mas mesmo assim é assustador, pois ela consegue sentir os pedidos de ajuda e socorro deles. Mas infelizmente, não há nada que ela possa fazer por eles agora. Ela pergunta o que nossa prota achou e vai até ela, perguntando se ela quer ser amiga da Reni, e que irá comprar uma roupa nova para ela e pentear seu cabelo. Ela fala que como nossa prota é da família imperial, então ela pode escolher se ela quer ser sua boneca, ou ela prefere lhe dar seus olhos, pois eles são muito brilhantes. Então ela repete a pergunta: nossa prota quer ser sua boneca ou lhe dar seus olhos? Mas a única coisa que nossa prota faz é soltar uma risada, deixando a Reni surpresa enquanto pergunta se ela acabou de rir dela. E nossa prota fala que ela não pode torná-la um de seus brinquedos, e muito menos tirar seus olhos, e pensa que ela entende rápido, igual ao seu irmão mais velho. Então ela pergunta o porquê, já que dizem que nossa prota é uma bastarda. Isso quer dizer que ela está acima da prota. E nossa prota pergunta do que ela está falando, pois diferente dela, nossa prota está na linha de sucessão. E com um sorriso, nossa prota fala que é sua irmã mais velha, não ao contrário, e pede para ela ter cuidado com o que diz. Ela fica toda confusa perguntando se ela é sua irmã mais velha, e nossa prota fala que é isso mesmo. Ela é a segunda princesa, enquanto Reni é a terceira. Toda confusa, ela acha estranho, pois sua babá disse que ela podia fazer o que quisesse com a prota, porque ela é uma filha bastarda. E nossa prota pergunta se ela realmente disse isso, e fala que ela não deve ser muito competente. E Reni responde que não é verdade, pois sua babá disse que ela é o maior tesouro do mundo todo, e tem a mamãe, o papai e o Ianfrid. Então ela pode fazer o que quiser. E com um olhar penetrante, nossa prota comenta que é estranho, e pergunta por que será que ela lhe disse essas mentiras. Pois é uma irresponsabilidade dizer que ela pode fazer o que quiser só por ser da família imperial, e fala que seu pai não pode a proteger para sempre. Então nossa prota pergunta se ela acha mesmo que ela pode a ferir, sendo que a prota é uma candidata ao trono. E enquanto coloca suas mãos ao redor do pescoço dela, nossa prota fala que aqueles que se atrevem a se opor a ela terão uma morte horrível, e pergunta o porquê da babá dela não ter lhe dito isso. Nossa prota fala que está sendo boazinha porque é sua irmã mais velha, enquanto se pergunta se foi o suficiente, pois até mesmo um idiota entenderia as entrelinhas do que ela disse. Porém, a única coisa que Reni falou foi bonito, deixando nossa prota confusa enquanto ela apontava para seus olhos e falava que eles são bonitos. Nossa prota tira sua mão e pergunta se ela entendeu o que ela acabou de falar, e pede que sua irmãzinha controle seu comportamento. E então Reni responde que entendeu e a chama de irmã mais velha, enquanto nossa prota fala que é isso mesmo, ela é sua irmã mais velha. Porém ela percebe algo, e pergunta se isso quer dizer que ela não pode ficar com os olhos dela. E nossa prota pede que ela não fique triste, pois ela trouxe um presente para ela. E Reni pergunta onde está. E nossa prota pergunta se ela está vendo os dois criados atrás dela, deixando eles em choque. Reni fica confusa e fala que não precisa de bonecas feias em sua coleção. E nossa prota comenta que pensou que ela os reconheceria de cara, e fala que eles são de seu irmão, Ianfrid. Toda feliz ela pergunta se eles realmente são do Ianfrid, enquanto eles tentam dizer que não é verdade, pois eles servem a nossa prota.
E com uma cara de psicopatinha, ela sorri enquanto fala que nossa prota tem razão, deixando os dois com o cu na mão. Ela fala que fará uma exceção, já que eles pertencem ao seu irmão, e fala para sua mana que amou o presente. E então ela dá as boas-vindas à sua casa de bonecas, já que eles irão se divertir muito ali. Enquanto eles tentam dizer que há um mal-entendido e pedem por ajuda, nossa prota sabe que os dois vão apunhalar ela pelas costas assim que seu mestre de verdade os ordenar. Então ela não tem motivos para mantê-los ao seu lado. E então seus gritos começaram a ficar mais altos. Caramba, essa Reni é psicopatinha mesmo. Achei que era uma tortura psicológica, mas ela parte para violência também. Credo. Enquanto isso, na mansão Svenbach, o nosso ruivinho pergunta se ela realmente irá ao aniversário da prota e fala que será muito perigoso. Ele fala que seria perigoso até mesmo para o Duque, e ela se desculpa, mas já está decidido. E ele pergunta como ela pode ser tão indiferente, pois ela nem o comunicou sobre isso. Ela conta que sua mãe está ocupada injetando o poder divino no Hellis, enquanto seu pai está buscando a cura por toda parte, embora não façam ideia de que doença o Hellis tem. Então ela é a única pessoa que pode comparecer no banquete, então ela não tem outra escolha. O Ducado Svenbach é o único território sagrado dentro do Império Hellsdante, intocado pela família imperial. Um ducado pacífico, que é governado por seu benevolente líder, o Duque Svenbach. O relacionamento entre o ducado e a cruel e violenta família imperial é bastante complicado. Ela fala que convenceu seus pais a deixarem comparecer ao banquete e está planejando procurar pela cura enquanto estiver lá. Ela só precisa dar um jeito de entrar na biblioteca imperial. E o nosso ruivinho fala que é impossível o Duque ter concordado com esse plano ridículo, pois nem mesmo a família imperial tem acesso livre à biblioteca, e apenas os candidatos à coroa podem entrar. Até que ele se dá conta. Ela quer usar a nossa prota para acessar a biblioteca imperial e se pergunta de quem ela puxou essa impulsividade, e do nada ela responde que aprendeu com o melhor, querido mentor, enquanto ele pede que ela pare de ler sua mente. Ele fala que, diferente dela, ele sempre tem cuidado, e sabe que seu objetivo não é apenas encontrar a nossa prota, mas também o Ianfrid, e fala que já avisou inúmeras vezes que ele é perigoso. E então ela fala que é isso mesmo. Ela mal pode esperar para encontrar aquele maldito. Ela se pergunta como ele pôde capturar todos os pássaros do seu ducado, dissecá-los e usá-los de presente, e comenta que ele deve ser um louco, e não podem deixar que aquele psicopata se torne imperador. Ela sabe que o relacionamento entre o seu ducado e Hellsdante é frágil, e é por isso que ela quer ver por si mesma. Ela precisa descobrir quem irá ascender ao trono, pois assim saberá com quem irá precisar lidar. Ela adoraria saber se nossa prota tem os requisitos para lutar contra Ianfrid, e ele fala que eles nem ao menos sabem se ela quer competir com o irmão pelo trono. Quase não há informações sobre a segunda princesa. Sua personalidade, ideais e ambições são um completo mistério. Tudo o que eles sabem é que ela foi adicionada recentemente à linha de sucessão. Ela fala que a prota tem direito à coroa, e o Ianfrid jamais a deixaria em paz. Ela só espera que nossa prota seja diferente do resto da família. E nosso ruivinho comenta que compartilham a mesma esperança, a chamando de querida pupila, e fala que tudo bem, ele fará o seu melhor para apoiá-la. O tempo voou, e logo chegou o dia do banquete de aniversário da nossa prota. Toda fofinha, ela se sente aliviada por ter chegado a tempo, e o nosso ruivinho fala que ela reclamou tanto que seria impossível não chegarem a tempo, e fala que ela é muito teimosa. Ela responde que foi ele quem disse para lutar pelo que acredita, e ele fala que é isso mesmo, e ela aprendeu com o melhor. Ela pergunta onde está a nossa prota, e ele responde que não faz ideia, já que nunca a viu, mas imagina que ela fará sua grande entrada ao final do banquete. Uma grande entrada ao final. Ela pensa que nossa prota precisa de todo o apoio que conseguir, mas se ela estivesse no lugar da prota, ela iria circular pela festa. Assim poderia criar conexões com os nobres presentes, já que nossa prota está na linha de sucessão da coroa. Mas ainda não está claro se ela é digna ou não. Nosso ruivinho pergunta o que foi, e ela fala que estava se perguntando se a nossa prota atenderia às suas expectativas. Ela pede que ele olhe bem o tamanho da multidão e a grandiosidade deste lugar, e pergunta qual o significado nas entrelinhas desse banquete. Não é mais apenas um banquete de aniversário qualquer. Isso significa que a nossa prota está preparada para enfrentar o que quer que apareça em seu caminho. Mas pelo que viu até agora, ela não vê nenhuma estratégia por trás das ações da prota, e pergunta no que diabos ela está pensando. Enquanto nosso ruivinho fala que a prota ainda é uma criança, e ela concorda, e fala que isso poderia acabar como uma simples brincadeira de criança, ou como algo além, e eles não têm ideia do que irá acontecer. Toda fofinha, nossa prota agradece a todos por virem à sua festa de aniversário.
Enquanto pensa que a reação deles é tão fria quanto ela esperava, e mesmo ela sendo um membro impotente da família imperial, eles ainda deviam tratá-la com o mínimo de respeito. De repente, esse mão de alface derruba sua taça de vinho enquanto fala que sente muito por manchar o piso do salão. Marquês Riev. Ele comenta que agora todos deveriam se afastar antes que suje suas roupas, fazendo todos rirem. Marquês Mikhail Riev, um agiota que conseguiu sua fortuna às custas dos mais pobres, e todos sabem que ele é um aliado do segundo príncipe Ianfrid. Desde que ele ganhou a confiança do imperador, a diferença entre os ricos e os pobres ficou ainda maior. Trua comenta como ele pode agir assim na festa de aniversário da prota e fala que ele é rude e insolente, enquanto nossa prota fala para ela não se preocupar. Ela fala que seus ossos não se quebrariam nem se ela fosse apedrejada, e pede que Trua memorize os rostos dessas pessoas, pois um dia elas irão rastejar aos seus pés. Nossa prota caminha em direção a ele, enquanto chama a atenção dos convidados ao redor. Um deles aparece e fala que estava temeroso que não a reconheceria, mas ela é muito fácil de distinguir, sendo a única com cabelos cor de ébano e olhos violeta. Enquanto nossa prota fica sem falar nada, nossa prota está claramente representando todos nós. Que cara doido. Fala um monte de bosta e começa a rir do nada, credo. Nossa prota comenta que ele deve ser o Conde Renault, e ele comenta que é uma honra ela saber seu nome, enquanto nossa prota pensa que na verdade ele é um cafetão. Ela fala que esse deve ser o Conde Ingram, enquanto pensa que na verdade ele é um traficante de drogas. E esse outro deve ser o Marquês Riev, enquanto pensa que na verdade é um agiota, e está rodeada de lixo. Toda fofinha, ela agradece a todos por comparecer, enquanto pensa que os parasitas mais sujos do Ianfrid se reuniram hoje para sua festa de aniversário, e isso dá vontade de vomitar. Enquanto isso, Preta e nosso ruivinho observam de longe, e comentam que eles estão sendo descaradamente rudes. Ele se pergunta se o imperador decidiu dar este banquete para humilhar a nossa prota na frente à alta sociedade. Até que ela fala que todos sabem que o Marquês Rive financia o Ianfrid com dinheiro sujo. E pensando bem, ela está rodeada pelos capachos dele. E nosso ruivinho fala que esse é o resumo do Palácio Imperial. E tem certeza que nossa prota está acostumada com esse tipo de tratamento, já que ela não mereceria ascender ao trono se não pudesse lidar com uma situação assim. Porém, isso deixa ela irritada, pois é muita crueldade, já que a prota não tem nenhum apoiador. Ela pensa que se a prota cair ali, ela acabará como um brinquedo para o imperador, e Ianfrid irá destruí-la de uma vez por todas, mas ela não pode se envolver agora, pois não há nada que ela possa fazer e nem motivos para fazê-lo. Ela fala para eles irem, e pensa que se ficar por mais um instante, ela acabará dizendo algo que irá se arrepender, enquanto nosso ruivinho pensa que sabe o que ela está pensando. Ele espera que nossa prota sobreviva a esse obstáculo, pois se ela se demonstrar digna, o Ducado Svenbach irá oferecer seu apoio total. E então nossa prota comenta que quase se esqueceu e fala que sua convidada especial está chegando, e pede que se preparem para cumprimentá-la. O Marquês Riev fica confuso enquanto as pessoas ao redor não acreditam no que estão vendo, e se perguntam o que ela faz ali, até que nossa diva comenta que espera não estar muito atrasada. Areletina Finch Enastan. Nossa prota fala que ela chegou bem na hora, e corre para ficar ao seu lado. Toda fofinha, ela fala que nossa prota está muito linda hoje, e nossa prota agradece a gentileza. Ela se desculpa por vir sem nada no banquete dela, enquanto pensa que o vestido que fez para a Marinabelle finalmente está sendo posto em uso. E nossa prota fala que não tem problema, e está contente por ela ter conseguido vir. De toda forma, nossa diva gostaria de expressar sua gratidão por ter sido convidada, e pede que nossa prota diga o que deseja que ela fará seu melhor para torná-lo realidade. E nossa prota fala que há algo que gostaria de pedir. E toda fofinha, ela pergunta se nossa diva poderia ser a sua lua, que jamais minguará. Enquanto isso, nos limites do castelo imperial, Lely se pergunta o que é toda aquela comoção. Ela se pergunta quem poderia ser a essa hora até que percebe que aquele é. Todos saúdam o segundo príncipe de Hellsdante. Ianfrid Hellsdante, o segundo príncipe de Hellsdante, está de volta. Eita que agora o bicho vai pegar. Entrada do salão de banquete sul. Os guardas avisam que não é permitido entrar sem um convite. Eles falam que ela não tem escolha a não ser voltar, enquanto ela pergunta se eles não sabem quem ela é, e fala que ela é a babá de Sua Alteza, a segunda princesa de Hellsdante. Nervosos, eles falam que mesmo que seja, eles apenas obedecem ordens e pedem que ela fale mais baixo, enquanto a babá pergunta se não podem abrir uma exceção. Ela fala que trouxe o bolo que nossa prota come todo ano em seu aniversário e tem certeza que ela iria adorar, enquanto os guardas acham ela desagradável.
Eles cochicham que ficaram sabendo que nossa prota tinha dispensado sua babá, e se perguntam se era mentira. Bem, no fim, eles deixam ela entrar enquanto ela fala que é assim que se fala. Ela corre rapidamente para dentro do salão, enquanto eles comentam que todas as babás imperiais vêm de famílias nobres, então ela não ousaria aparecer sem ser convidada. Nossa prota pergunta se Areletina poderia ser sua lua que jamais minguará. O imperador é o sol do império, e a imperatriz é a lua. Essa é a sabedoria popular do império. Sendo assim, quando nossa prota disse aquelas palavras em voz alta, ela está pedindo que Areletina se torne sua madrinha diante do mundo, e sutilmente declarando que ela poderia se tornar o próximo sol do império. Toda fofinha, ela pensa que nossa prota a quer como a lua que nunca mingua, e ainda usando o vestido que ela fez para sua falecida filha. Ela fala que não podem chamar isso de desejo quando elas estão apenas cuidando uma da outra, e seria uma honra para ela ser a lua da nossa prota. Enquanto isso, as pessoas perguntam se elas estão se aliando, e alguns falam que isso não é bom, pois eles têm certeza de que ela sabe que o segundo príncipe tem maiores chances de conseguir a coroa, e se perguntam se foi para isso que ela convidou a imperatriz anterior. Com um sorriso, nossa prota fala que a lua do império brilha em seu céu, e como membro da família imperial na linha de sucessão, ela declara a todos aqui reunidos, aqueles que a ameaçam seus vassalos, e aqueles que ameaçam tomar seu lugar. Uma maldição mais forte do que qualquer bênção cairá sobre seus pescoços, corações e pulmões, e, eventualmente, tirará o significado de suas existências. Enquanto esse psicopata fala que chegou bem a tempo para a comemoração, ele fala que está contente em ter vindo ali primeiro, antes de visitar sua mãe e Renibela, enquanto a megera chama por ele. Ele se vira e dá um sorrisinho enquanto fala que está ali para celebrar o aniversário de sua meia-irmã por ela. Mas agora que percebeu que sua mãe também está ali, ele pergunta por que não aproveitam a festa juntos, deixando ela irritada. Ele comenta que até mesmo a Reni veio e ela concorda enquanto o chama de querido irmão. E então, ele fala que agora, eles irão cumprimentar sua meia-irmã, enquanto a megera comenta que ele nem a cumprimentou direito e ele avisa que a visitará oficialmente depois que o banquete terminar. Enquanto ele olha em volta, ele percebe que esse é o salão que seu pai recusou a sua mãe. E agora ele entende, pois a paleta de cores e a atmosfera deste salão o fazem lembrar da imperatriz anterior, Areletina, enquanto Reni segue ele. Ele solta uma risadinha enquanto pensa que agora entende o motivo de sua mãe estar morrendo de inveja, e finalmente eles se encontram. Enquanto olha para ela, ele pensa: cabelos cor de ébano, olhos violeta e nomeada em homenagem a uma flor venenosa. Ele a deixou viver porque ela não valia seu tempo ou esforço, e não achou que ela tentaria entrar em seu caminho desse jeito. Então ele se pergunta por que ela não está na defensiva, pois ele poderia decapitá-la com apenas um gesto. Ele comenta que é estranho, e pergunta se ela não está aterrorizada diante da presença dele. Ele solta uma risada e fala que é muito diferente, pois todos tremem diante dele, mas ela parece tão serena que ele não consegue ler suas intenções, e isso é muito interessante. Então ele fala que espera que ela dure mais do que o príncipe herdeiro. E nossa prota fala que hoje é um dia de celebração, e pede que aproveitem o banquete em paz, enquanto pensa que as atenções estão sobre eles, e ela espera que sua majestade não perca o controle. Em seus pensamentos, ela sonhou com esse momento desde que voltou ao passado. Ela achou que ficaria nervosa, mas estranhamente, ela não se sente afetada. Ela se lembra de que seu eu de antes estaria tremendo de medo agora, e talvez até derramasse lágrimas também. Mas no momento, ela só se sente um tanto enojada, e pensa que faria de tudo para meter a porrada nele nesse instante. Ele solta uma risada enquanto fala que devia ter trazido algumas flores para o aniversário dela, e ela fala que não tem problema, pois o que conta é a intenção. Então a Reni fala que tem um presente para Prota. Ela, a fofa e adorável Renibela, será seu presente de aniversário, enquanto a chama de irmã mais velha, e comenta que ela deve ter amado o presente, deixando ele sem palavras, enquanto ela vai até a Prota. Poxa, eu acho ela tão fofinha, mas o que ela tem de fofa, ela tem de psicopata também. Que tristeza. Todo confuso, ele se pergunta se ouviu direito. Reni acabou de dizer irmã mais velha? Ele não esperava isso da Reni. Nossa prota comenta que é uma pena que ele tenha chegado um pouco atrasado para o evento principal, pois sua majestade Areletina prometeu ser sua lua, que nunca mingua. E então, enquanto olha para Areletina, ele pergunta se foi isso mesmo, e fala que realmente é uma pena ter perdido um momento tão importante. Ele dá suas saudações à vossa majestade e espera que ela esteja bem, enquanto pensa que então elas decidiram se aliar. Ela fala que está bem, e agradece por perguntar, e pergunta-e quanto a ele, enquanto pensa como ele ousa a cumprimentar apenas com um aceno. Então, ele se aproxima e fala que está bem,
apesar de que sua vida tem sido ordinária desde aquele incidente. Aquele incidente? Esse comentário faz ela quase perder a cabeça e voar no pescoço dele. Ela se pergunta como ele ousa falar disso, até que nossa prota aperta sua mão e balança sua cabeça enquanto olha para ela, fazendo ela voltar a si enquanto pensa que nossa prota tem razão. Ainda não é a hora certa. Enquanto solta uma risada, ele fala que só estava brincando, e fala que esteve fortificando as fronteiras nos últimos anos, e ela sabe que ela não é do tipo que fica parado, e fala que graças à bênção do nosso sol, seu povo e as fronteiras estão seguras, e por isso ele tem certeza que a harmonia continuará. E nossa prota pergunta se ele tem a bênção da previsão. Confuso, ele pergunta o que ela quer dizer com isso, e nossa prota pede perdão, pois achou que a declaração dele estava cheia de convicção. Então ela pensou que ele pudesse ver o futuro, já que a visão dele sobre o futuro parece completamente diferente. E ele fala que, infelizmente, ele não vê o futuro. Mas se ele pudesse, ele tem certeza de que sua vida seria ainda mais ordinária, pois ele saberia que Sua Majestade a colocou na linha de sucessão, e fala que é o mesmo com esse banquete de aniversário. Graças à prota, ele pode colocar seus pés no Salão Sul, e por isso ele está mais interessado, porque ele não pode prever o futuro e pergunta se é porque nossa prota é nova demais para entender, enquanto ela pergunta se é isso mesmo. Mas ela fala que preferiria dar uma olhadinha no futuro, pois assim ela poderia escolher alterá-lo, e pergunta se ainda assim ele acha que previsões são tediosas. Caramba, que capítulo foi esse? Que embate foi esse? Nossa prota comeu a mente dele nesse final, jogando essa indireta pra ele. Caramba, muito bom. Assim que a babá entra no salão, ela escuta as pessoas se perguntando se nossa prota também recebeu a bênção. Ela pensa que isso é um absurdo, porque a prota não tem nenhuma bênção para falar, e vai rapidamente até a prota, pois ela precisa impedi-la antes que espalhe mais mentiras. Ela chama por nossa prota, fazendo todos olharem para ela, enquanto ela dá suas saudações a vossas altezas. Ela comenta que está muito feliz que nossa prota ainda se lembre dela, enquanto nossa prota pensa que ela veio rastejando depois de tê-la enxotado. A prota pergunta o que ela está fazendo ali, e a babá pergunta se ela se lembra. Ela trouxe o mesmo bolo que comeram juntas em seu último aniversário. Ela fala que elas comemoraram juntas em seu quarto, e não houve nenhum banquete de aniversário luxuoso cheio de membros da alta sociedade daquela vez. E quando acenderam a vela do bolo, nossa prota chorou de felicidade, e ela nunca se esqueceu daquele momento. Então ela trouxe o bolo de novo hoje, enquanto Ianfrid se acaba na risada. Ele pensa que trazer à tona memórias de uma festa de aniversário solitária durante um banquete no grande salão preparado por Sua Majestade, ela é igual à sua mãe. A babá continua e fala que nossa prota deu uma garfada, e então me abriu um grande sorriso, e ela não pode se esquecer disso. Então ela fez o mesmo bolo de aniversário daquele ano, e então ela pergunta se nossa prota não vai aceitar seu presente. Credo, que bolo feio. Até a caixa parece velha. Não sei de onde ela tira tanta coragem para fazer isso. Ah, e antes que a babá se esqueça, ela fala que também devem fazer um desejo juntas. Enquanto agradece pelo presente com um lindo sorriso, nossa prota pensa que no passado ela teria chorado de felicidade em seus braços. Mas infelizmente isso não vai acontecer desta vez. De repente, todos olham para trás, enquanto anunciam a entrada do sol do Império, deixando a babá chocada se perguntando se Sua Majestade também está ali. E nossa prota, com um sorriso no rosto, pensa que agora sim, é a hora de fazer as coisas acontecerem. Todos saúdam o sol do Império, enquanto comentam que não esperavam que Sua Majestade fosse participar do banquete de aniversário. As pessoas se perguntam o que deu nele para fazer isso, enquanto outras dizem que isso não importa agora, e comentam que Sua Majestade está no mesmo ambiente que a atual e a antiga imperatriz de Hellsdante, e isso é meio assustador, enquanto a Megera morre por dentro de raiva. A Megera chama pelo imperador, mas ele caga para ela, enquanto pergunta se ela também veio comemorar o aniversário da prota. Saudações ao eterno sol do Império. Até parece uma família feliz e educada, mas a verdade é que só tem psicopata nessa família. Nossa prota fala que está honrada que ele tenha vindo ao seu banquete de aniversário. Chocada, a babá se pergunta do porquê a prota não está tremendo de medo, pois ela deveria estar assustada e chorando copiosamente. Mas ela parece indiferente, e até mesmo alegre. E onde ela conseguiu este vestido? Pois não houve muito tempo para a preparação do banquete, então onde ela encontrou esse belo vestido? Ela até parece a estrela do banquete, mas era para ter sido um aniversário simplório como sempre. Como foi que acabou nesse luxuoso banquete com a presença de Sua Majestade? O imperador comenta que banquetes infantis são entediantes, e mesmo assim ela pediu que ele viesse, e fala que não achou que ela seria ousada o suficiente para lhe pedir algo assim.
Ele fala que pode tê-la livrado uma vez, mas é melhor ter um bom motivo para ter lhe chamado de novo. E já que ele fez o que ela pediu, ele espera que ela o mantenha entretido, enquanto se pergunta como ela trouxe Arlequina para o seu lado. Observando a situação, Ianfrid se pergunta o que nossa prota fará agora, e é melhor que ela tenha um bom motivo para ter convidado os membros-chave da alta sociedade, e se pergunta qual será a escolha dela para o seu futuro. Enquanto nossa prota jura solenemente ali e agora prosseguir com o que tinha prometido em seu último encontro com o imperador, e fala que é uma honra ter todos eles ali presente hoje, para celebrar o seu 8º aniversário. Nossa prota fala que é um banquete luxuoso, vários presentes e palavras de boas-vindas. E por último, mas não menos importante, a presença do sol de nosso império. Ela irá exercer o poder que ele lhe deu do melhor jeito que pode. E mais ainda, então por favor, espere e veja como tudo irá se desenrolar. O imperador solta uma risada enquanto diz que entendeu, e está ansioso pelo que virá, enquanto essa megera se pergunta o que essa garota insignificante tem, pois o imperador nunca mostrou nenhum tipo de afeição pelos seus filhos, então por que ele está sorrindo para essa vadiazinha, enquanto tenta chamar por ele? Mas nossa diva comenta que se reuniram ali para comemorar o aniversário da prota, e elogia o imperador pelo belo banquete que ele deu para ela, e pergunta o que ele acha de fazer um discurso congratulatório. Enquanto olha para ela, ele comenta que ela está especialmente bonita hoje, deixando ela sem jeito. Gente, a Globo está perdendo uma ótima atriz. Ela comenta que ainda estão no meio do banquete, enquanto a megera morre de raiva pensando como ela se atreve, até que seu filho chama por ela. Ele fala para ela ficar calma, pois ela sabe que agora não é hora disso, e fala para ela tentar se conter. Então o imperador fala que já faz um tempo desde que pode aproveitar um banquete junto à sua amável esposa e pede que tragam uma taça. Toda fofinha, nossa diva fala que tudo parece delicioso, e pede que nossa prota aproveite a comida, enquanto ela fala que irá. Nossa prota olha para Babá e chama por ela, fazendo ela tomar um susto. Nossa prota fala que gostaria de experimentar o bolo de aniversário que ela trouxe, deixando a Babá surpresa, enquanto Ianfrid se pergunta o que ela está tentando fazer agora. Nossa prota comenta com o imperador que a Babá trouxe o mesmo bolo que preparou para ela em seu último aniversário para lembrar o tempo que dividiram, e gostaria que ele comesse um pedaço desse bolo que ela trouxe. E o imperador fala que não será tão saboroso quanto o bolo que o chefe real preparou para ela, mas sendo o seu aniversário, ele fará o que ela quer. Toda fofinha, ela fala que no último ano, ela não esperava celebrar o seu 8º aniversário tão luxuosamente, e sente como se fosse um sonho. E mais uma vez, ela agradece a todos que compareceram a este banquete. Ela pede que Deus abençoe a todos eles enquanto come o bolo que sua babá trouxe. Nossa diva dá os parabéns para a prota, até que ela percebe que tem algo errado. Nossa prota derruba o prato com seu bolo enquanto começa a tossir muito sangue. Nossa prota fala que quer mostrar a todos que irão ao seu aniversário que serão uma força a ser reconhecida por Vossa Alteza, e fala que se sintam livres para exagerar em suas ações, pois elas precisam fazer o que for necessário para mostrar aos seguidores do Ianfrid que não serão deixadas de lado. E nossa diva pergunta se foi por isso que ela pediu para tratar seu marido como costumava fazer antes. E nossa prota responde que sim, e pede que ela mostre ao mundo a verdadeira lua do império, e faça-os perceber que ela é a imperatriz por direito de Hellsdante. Nossa prota fala que para isso, ela irá convencer seu pai a realizar o banquete do seu aniversário no Salão de Festas do Sul, e tudo o que ela precisa fazer é confiar na prota, e aparecer deslumbrante na festa. Nossa diva pensa que a prota tinha tudo esquematizado, mas não se aprofundou nos detalhes, e então ela fala que confia na prota. Voltando para a festa, nossa prota começa a tossir muito sangue enquanto a babá fica em choque. Trua corre em direção à nossa prota, enquanto ela aponta para a babá perguntando o porquê ela fez isso. E então nossa prota apaga, deixando ela completamente chocada com o que estava acontecendo. Logo depois, o banquete se transformou num caos, enquanto o imperador ordenava que fechassem o salão de banquete. As pessoas se perguntavam o que significava tudo isso, enquanto alguns diziam que Sua Majestade deve suspeitar que o culpado esteja neste salão. As pessoas estavam preocupadas de acabarem sendo envenenadas também, o que deixava todos tensos. Rapidamente, a megera olhava na direção da babá e perguntava se isso tinha sido coisa dela. E perguntava como ela se atreveu a fazer tal coisa sem sua permissão, enquanto a babá tentava dizer que não tinha feito isso. Enquanto isso, Arlequina pedia que nossa prota acordasse enquanto a chamava de sua pequena. Ela pedia que nossa prota abrisse seus olhos, enquanto o mordomo tentava falar que seria melhor ela retornar para o seu quarto. Irritada, ela solta um grito enquanto pergunta se ele vai ficar parado só assistindo de novo.
Com ódio em seus olhos, ela pergunta se ele irá deixar sua filha morrer diante de seus olhos outra vez. Ela pergunta se ele irá se fingir de cego como fez antes, enquanto ele pede que tragam um médico real. Alguns instantes depois, o médico real chega e fica surpreso enquanto examina nossa prota. Ele fala que ela foi envenenada pela flor Carnefélia, deixando o imperador surpreso. As pessoas comentam sobre ela ser envenenada em seu próprio aniversário pela flor que lhe deu o nome, e falam que ela é muito infeliz. Outros dizem que essa é a vida da princesa amaldiçoada e se perguntam como alguém pode ser tão infeliz. Eles comentam que é a maldição, pois basta ver a cor de seu cabelo, e falam que ela deveria saber o seu lugar, pois só está pagando o preço pelo seu atrevimento. Então nossa cunhada pergunta se ele está ouvindo eles, e fala que esses nobres estão tratando isso como se fosse um tipo de escândalo. A vida de uma criança de 8 anos está em perigo. E mesmo assim, isso é tudo o que eles podem dizer. Quanta maldade! Nosso ruivinho fala para ela não se preocupar, pois o imperador vai cuidar disso, e ela pergunta o porquê ele acha isso. E ele fala que se ele não fizer, todos pensarão que ele está por trás disso. A pedido da Sua Alteza Areletina, nossa prota foi levada do local, não para os seus aposentos, mas sim para o palácio real onde seria tratada. Enquanto isso, o imperador ordenou que todos ficassem dentro do salão de festas. Apesar de já ter um palpite sobre o culpado, o imperador hesitou em tomar alguma medida. Ele espera que ela saiba onde está se metendo, pois senão, ela terá que enfrentar as consequências, enquanto ela fala que não foi ela quem fez isso. E ele comenta do porquê ela não está sendo mais cuidadosa com suas ações, e fala que ela deveria tentar ser mais igual ao seu filho. O imperador sabia que seria um alvoroço se nossa prota fosse morta como o primeiro príncipe e princesa. No entanto, se anunciasse que a imperatriz estava por trás do ocorrido, a reputação da família real cairia. Ele pensa que não será um bom caminho, e se pergunta quem ele deveria escolher para ser o bode expiatório. Então, toda fofinha, Reni comenta que está tendo problemas para entender. E ele pergunta o que ela quer dizer, e ela fala que sua irmã irá melhorar logo, pois ela lhe disse que a babá dela dá remédio para ela todos os dias. Isso significa que sua irmã vai poder se recuperar rápido, enquanto deixa a babá em choque. A babá fala que não tem nada a ver com isso, até que o Ianfrid comenta que foi ela quem trouxe o bolo ao banquete. Nervosa, ela tenta dizer que não foi ela quem o assou, e fala que tudo o que fez foi pedir na mesma confeitaria. E então Ianfrid fala que sua irmã passou mal depois de comer aquele bolo e manda os guardas pegarem ela. Desesperada, ela fala que não foi ela, e fala que está sendo injustiçada enquanto olha para o imperador. Porém, algo cai de seus bolsos e ele pergunta como ela pode negar quando a evidência está bem ali diante de seus olhos, e fala que isso é obviamente uma garrafa de veneno. E então, nesse mesmo instante, o imperador ordena que mandem os cavaleiros aos aposentos da nossa prota e lhe tragam evidências de que ela vem sendo envenenada. Enquanto isso, no palácio do imperador, nossa prota está capotada na cama enquanto nossa diva está toda preocupada. E então, nossa cunhada entra em seu quarto dando suas saudações e se apresentando. Preta Svenbach, da casa Svenbach, a seu dispor. Nossa diva pergunta como ela conseguiu entrar no palácio real, enquanto pensa que o Império Helsdante e o Ducado de Svenbach não estão em bons termos. Então como ela chegou até ali sozinha sem os guardas? Ela pergunta o que a traz ali, e nossa cunhada fala que quer oferecer seus serviços. Ela fala que pode usar seu poder divino para purificar o veneno do corpo da nossa prota. Obrigada por assistirem até aqui, e quem puder deixar um like e se inscreverem no canal vai me ajudar muito. E se quiserem continuação, deixem nos comentários. Se tudo der certo, sexta-feira eu trago o resto dos capítulos, mas não posso garantir. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo.